Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né? Já fiz os meus deveres aqui como ser humano nessa realidade, já fui, fiz o mercado, paguei as contas, tal, né? E agora vamos ter um tempo aqui para a gente estudar, né? Para trabalhar o nosso espírito, a nossa consciência, né? Expandir ela com conhecimento aqui, né? E continuar nossa conexão, oração, orando, meditando, sabe? Fazendo bem, né, pessoal? Eu esse dia eu estou muito feliz porque eu tenho visto aí feedback, relato, né, de pessoas que têm sido abençoados pelos meus vídeos, pessoal, tá? Meus vídeos aqui, humildemente, né? Simples, o canal simples, né? Como é que se diz? Tá abençoando muita gente, né, pessoal? Eu fico muito feliz por isso, tá? Essas pessoas, são muitas, não são muitas, mas as pessoas que têm chegado aqui têm me dado relato positivo, sabe? Na vida dela, o que ela tá se sentindo, sabe? Tá levantando ela. Estava com problemas, né? Como a gente enfrenta aqui nessa realidade, todo mundo com problema, mas só que ela não tinha a expansão da consciência, a consciência dela não estava conseguindo lidar com esses problemas, né? Mas quando ela foi aqui estudando, aqui estando no meus vídeos, a expansão da consciência dela aumentou, então ela saiu de uma frequência baixa e passou por uma frequência mais elevada, né, pessoal? O qual a consciência dela teve a sensação de uma melhora, né? O problema não saiu, né, pessoal? Porque enquanto a gente estiver vivendo aqui, a gente vai ter problema. Eu não sei que porque tem muitos líderes religiosos de vários grupos, fica passando engano para vocês, pessoal. Fica chamando vocês parecendo que é por uma, venha, por uma maravilha, vai acabar tudo, você vai ser feliz tal, venha, sabe? Isso são enganos para chamar você. Eu não faço nada disso aqui, pessoal, tá? Simplesmente a gente estuda aqui junto e de acordo com a espiritualidade, né? Cada um vai tendo a sua melhora consciencial, né? Eu sinto muito, pessoal. E tem pessoas que apareceram no meu canal assim, acostumada assim, aquele resolver logo na hora que ela tá com problema. Ai, eu tô sofrendo, irmão Samuel. Ai, meu Deus, me ajude aqui. Né? Tá pensando que os outros não sofrem. Tá pensando que eu não sofro também, né? É. Agora, eu tenho uma outra visão de encarar essa situação, né? É o que você precisa ter. Por isso que a gente estuda aqui, entende, pessoal? Mas eu entendo, por causa dessas pregações aí, dessas pessoas de vários grupos religiosos, né? Não só evangélico, mas eu vejo aí de vários grupos líderes fazendo isso. Por quê? Ele vai atrair você pelo aquilo que lhe afeta. O que é que lhe afeta? Relacionamento, dinheiro, doenças. O que é que afeta aqui o ser humano aqui? São essas coisas, então. Você está aí sofrendo, então ele aparece em um vídeo falando, você que está sofrendo, assim, venha, que não sei o quê. Entende? Prometendo uma coisa para você, né? Que vocês, do imediatismo, sabe? Isso é imediatismo, para resolver aquele seu problema. E você só vai para isso, tá? Não vem para uma caminhada espiritual, uma jornada espiritual da sua alma.
Eu sinto muito, né, pessoal, falar isso, né? Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução de que pastor não tão aproveita da situação da encarnação que você está sofrendo, né? Acontecendo e querem chamar você para isso, tá? Por que eu estou falando? Por que, pessoal? Porque o meu tema de hoje, né? Cadê aqui? Vamos aqui. O meu tema de hoje é sobre uma coisa que tem a ver com isso, né, pessoal? Que é o quê? Aqui. Peraí, vamos dar uma luz que sem luz não o bem não trabalha. Sem luz não tem como trabalhar, né? Então, o meu tema de hoje, o que é? O que é o chamado espiritual? O que é isso, pessoal? Por que esse chamado, né? Por que temos que entender o chamado espiritual? Porque temos que atender, né? Atender esse chamado. Entende, pessoal? Então, aqui no meu canal, as pessoas, ela tá tendo um chamado espiritual. Quando ela me ouve, ela sente o toque, é que a espiritualidade tá chamando você. Teve muitos aqui que caiu de paraquedas. Teve outras pessoas que alguém enviou o vídeo para ela, o meu vídeo, ela assistiu. Entende? Tem outros que tava de bobeira aí tava assim sofrendo, foi procurar alguma coisa na internet, né, no YouTube, né? Aí se deparou lá com o meu canal e eu falando sobre isso. Agora eu pergunto, pessoal, será que foi à toa isso? Você encontrou o meu canal? Foi, aconteceu à toa, é à toa, é, isso aí é esporadicamente que aconteceu. Será, pessoal? Porque quem conhece a sua alma é a espiritualidade, é Deus, né? Ele sabe o que está passando aí. Eu não sei, pessoal, tá? Não tenho nem ideia, né? A não ser se a espiritualidade queira me revelar, mas eu não tenho nem ideia do que se passa aí na sua consciência, na sua alma, tá? Ele sabe, tá? E ele vai, quando a sua alma está desejando buscar coisas espirituais, coisas assim, você vai para a internet, é porque a sua alma, a sua consciência está chamando, está tendo esse chamado espiritual. E você tem que atender, pessoal, tá? É uma oportunidade para você que Deus está lhe dando, tá? Então, o que é esse chamado? E por que temos que atender a esse chamado? Por quê, pessoal? Né? É isso que vamos aqui estudar, discutir, analisar cada ponto, né? Até também na Bíblia, tem na Bíblia também, que até esse chamado ali na Bíblia é confundido aí, sabe que só pensa que é na igreja lá, no grupo da igreja. É uma confusão, tá, pessoal? Mas vamos estudar e tirar essa, como é que se diz? Essa nuvem negra que existe na mente de várias pessoas. Tá, pessoal? Então, a primeira pergunta é: o que é o chamado espiritual? O que é isso? Chamado espiritual. Ele fala: o chamado espiritual é um conceito presente em diversas tradições religiosa, filosófica e na espiritualidade livre. É o que a gente está aqui. Eu me denomino, né? Porque tem que achar um conceito para nos definir, né? Então, essas pessoas vão definir a gente como
espiritualidade livre. Então, é o que eu estou expressando aqui, uma espiritualidade livre. Então, ele se refere, então, o chamado espiritual, ele se refere à missão ou o propósito de cada pessoa tem em sua existência. Algo que transcende o desejo material e a conquista pessoal. Então, não tem nada a ver esse chamado, pessoal, com que você vai fazer o desejo aqui nessa realidade, sabe? Do seu ego, da conquista pessoal do seu ego aqui. Então, esse chamado espiritual não tem nada a ver com isso, porque ele transcende isso. Então, é um desejo que vem da onde? Da sua alma, do seu espírito. Então, ele se refere o quê? A missão de vida, o propósito de vida de cada existência, de cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu propósito, a sua existência aqui. Ele tem a sua função aqui. Eu não posso, quando eu faço assim, você tem que fazer isso. Uma igreja, a pessoa fica lá na igreja, é por isso que esse chamado na igreja, que eles entendem como chamado, não é um chamado para todos, tá? E tem que entender isso, pessoal. Mas ele coloca esse chamado como um chamado que fosse para a igreja. Mas ele não sabe que igreja é essa, tá? Ele pensa que é a igreja dele lá. A maioria dos líderes, pastor, pensam assim, tá? Que eu vejo pregações e vejo eles falando sobre isso, pessoal. Não entende o que é o chamado. Já está falando chamado espiritual. Então, chamando você para uma coisa que transcende aqui o ego. É do espírito. É um caminho da consciência, é um caminho do espírito. Entende? Para uma missão que você tem que fazer aqui, nessa realidade, mas usando a coisa da sua alma. Não é o desejo do ego e nem a conquista, para eu conquistar, eu conquistei isso, não sei o quê. Isso é coisa do seu ego. Não tem nada a ver com a sua missão do seu espírito, tá? É diferente, tá? E muitas pessoas, quando não tá nessa missão, nesse propósito da vida dela, ela sente que está fora do eixo. Ela tá faltando alguma coisa. Tá faltando o quê? A pessoa às vezes tem até dinheiro, tem tudo. Mas tá faltando o quê, Pamela, pelo amor de Deus? Entende? Tá faltando isso. Ela se achegar a alma dela, a missão dela que ela vai fazer. E às vezes até é uma coisa totalmente diferente do que ela veio fazer, pessoal. Tá? Então, ele fala que esse chamado é um conceito que fala sobre isso, né? E várias tradições religiosas têm, como a cristã, a filosofia e na espiritualidade livre, fala sobre esse chamado. Aí ele fala, a palavra chamado tem origem no latim que chama clamare, que significa bradar, chamar, fazer ruído, né? Mas esta definição se encontra no dicionário, parece incompleta diante de grande quantidade de significado que o chamado consegue assumir. Então, ele fala que é o quê? Chamar, bradar, fazer ruído. Então, uma voz, a pessoa está bradando, está chamando você. Quem é que está chamando a sua consciência, pessoal? Tem pessoas que ouvem essa intuição, esse chamado. Tem outras não, que o universo, a espiritualidade, vai dando sinais a ela, mas só quando ela não está desperta, ela não percebe. Então, o que é que a espiritualidade faz? Quando ela está totalmente dá uma rasteira nela, né? No bom sentido. Acontece alguma coisa, né? Trágica assim,
que às vezes ela tem um EQM ou ela sai do corpo, aí para mostrar a ela, para ela despertar a consciência dela. Quando ela desperta a consciência, ela começa a reparar os detalhes, as coisas, pessoal. Então, o sinal, por isso que todas as pessoas que veio para a espiritualidade, ela sempre viu o quê? Números iguais, né? Sequências de coisas que acontecem na vida dela. Ela ouviu uma voz, uma intuição. Ela teve saída do corpo, que é o sonho vívido. Ela começa a ter sonho vívido, tá? Quem experimentou o despertar sabe disso, tá? Que é um sintoma das coisas. Então, às vezes, algo tá tudo dando errado na vida dela para ela buscar coisas espirituais. Quando aperta, aí ela vai. É uma pessoa que às vezes não estava nem procurando nada de espiritualidade, mas apertou, ela procurou, tem que procurar alguma coisa. Então, ela foi procurar religiões, alguma coisa para ela se conectar a Deus, né? Às vezes a pessoa está num grupo religioso, mas também não está conectada, só está indo lá como por ir, sabe? Estudar alguma coisa, a Bíblia, estudar alguma coisa, religião, alguma... Tá lá, mas ela não tem ainda. Mas aí acontece várias coisas e às vezes ela não sabe por que isso está acontecendo na minha vida. O que é que eu fiz de mal? Né? Mas ela não está entendendo que é o movimento da espiritualidade para fazer o chamado para ela, tá? Para ela entender, pessoal, porque às vezes a espiritualidade está dando sinal e o sinal é tão sutil que ela nem está aí, ó, nem percebeu. Aí a espiritualidade olha, nossa, ela nem... Eu estou dando sinal para chamar ela e ela está... Então, tem que fazer alguma coisa que chame bastante a sua atenção, sabe? Que tire você do eixo para você parar e pensar, entende? Então, é o trabalho da espiritualidade, sabe? Isso acontece com muitas pessoas. Aí ele fala que existe um significado que tem uma quantidade de significado maior ainda, sabe? Mas que está no dicionário é essa. É uma tradução incompleta, mas já tem um significado de bradar, chamar, fazer ruído. Então, a espiritualidade está fazendo, bradando, chamando a sua alma para você prestar atenção, mas só que a pessoa está dormindo, pessoal. Por isso que o meu trabalho aqui é fazer, despertar você, para você perceber as coisas, tanto internas, né? O que passa no seu sentimento, emoção, pensamento, como as coisas externas, tá? Sua consciência precisa perceber isso. Mas a pessoa está tão envolvida com a Matrix, tem pessoas aí que estão tão envolvidas com a Matrix, pessoal, que ela... a espiritualidade está dando sinal, ela nem... O que é isso? Ah, tá nem aí. Então, precisa acontecer algo mais forte para chamar a atenção da sua consciência, tá? Então, ele vai bradar, chamar e fazer ruído, né? É isso que é o significado da palavra chamado, né? Aí ele fala, ele pode significar a voz que ecoa dentro de nós e representa o início de uma mudança significativa na maneira como enxergamos o mundo, como nos enxergamos e como nos comportamos. Então, pessoal, quando você ouve essa voz, é a espiritualidade tentando se comunicar, né? Às vezes até o mentor, um anjo, né? Está tentando se comunicar com a sua consciência. Porque você chegou sua hora de colocar aquilo em prática, o trabalho que está designado na sua alma, a sua missão. Então, ele vem relembrar você. Mas a pessoa, você vê que está tão dormindo na Matrix, que ela não percebe, pessoal.
Então, a espiritualidade precisa dar um jeito para acordar você, avisar você, pessoal, tá? Então, as pessoas que estão aqui vendo no meu vídeo e começam a sentir esse toque, ela resiste. Ela está resistindo o quê? Ela está resistindo o chamado da consciência dela espiritual. Ela pensa que está me resistindo. Ela pensa, eu não vou para a religião do irmão Samuel. Eu não vou. Eu já tenho a minha. Eu tenho que dar risada, pessoal, porque você vê como é a ignorância da pessoa. A pessoa está tão dormindo na Matrix, até Matrix religiosa, a pessoa está pegada, que ela não atende o chamado espiritual. Pessoal, é difícil, mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, tá? Porque é confundido muito aí com as religiões, essas coisas, né? Porque eles pegaram esse conceito e aí falaram lá nos grupos religiosos, sabe? Aí quando fala de chamado, a pessoa pensa que ela tem que ir para uma religião, tá? Não entende, porque não entende. E não tem pessoas que expliquem. Quando pessoas estão passando sobre esse conceito chamado espiritual, é chamando para ir para a igreja dela, para o grupo dela. Tá, pessoal? Eu não entendi. É incrível, mas é isso que acontece, tá, pessoal? Aí ele fala que é o quê? É uma voz que ecoa dentro de nós. Representa a mudança, a maneira como enxergamos o mundo. Então, quando você desperta, você vai enxergar o mundo de outra forma. Não tem como, pessoal. Você muda. Nossa, agora eu era tão diferente, pessoal, para como eu vejo o mundo agora. Nossa, eu queria ter essa visão antes, né? Mas tem um determinado tempo do seu chamado. Talvez a espiritualidade estava me chamando, mas eu estava preso em religião, em conceito, eu estava preso em um bocado de coisa, não estava entendendo, tá? Por isso que precisou fazer um rebuliço na minha vida para acontecer esse chamado espiritual, para uma espiritualidade livre, livre, não essa espiritualidade cheia de dogma prendendo vocês, tá? Aí ele fala, não existe hora ou lugar certa para perceber o chamado, não existe, tá? Normalmente ele surge no momento de crise, de perda e dificuldade financeira, ou quando tem simplesmente nítida sensação de que algo está faltando em nossa vida. Então, o vazio existencial, né? Então, é isso que acontece, pessoal, tá? É no momento de crise e o seu chamado, você está sendo chamado. Porque senão você não atende o chamado. Você não presta atenção. Se você está com dinheiro, curtindo aqui, né? Mulher, tal, bebendo, eu como músico, indo para tocar festa, que beleza, tal. Eu estava com outro pensamento. Entende? Será que eu ia atender chamado nenhum de chamado espiritual, pessoal? A espiritualidade sabe que a gente entrou na Matrix aqui, fica envolvido, né? Iludido. Por isso que precisa despertar para atender esse chamado da nossa alma, né? Que é a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida. Cada um tem o seu, tá? Eu tenho o meu, você tem o seu, e assim a gente vai levando a vida, tá, pessoal? Então, é isso que acontece. É no momento de crise, de perdas, às vezes perde alguma coisa ou perde alguém que você gosta, abala você, na dificuldade, né? Dificuldade financeira, na hora que a gente não tem aqui a energia, o recurso dessa realidade que é o dinheiro, né? Aí começa a faltar coisa até para nos manter, alimentar o nosso corpo. Então, começa a ter aquela dificuldade, né?
Mas por que está acontecendo isso, pessoal? Quem é que está fazendo? É a própria espiritualidade. Às vezes você é um ótimo profissional, coisa, mas as portas estão tudo trancadas. Nada funciona para você. Oh, meu Deus, está dando tudo errado na vida. E você não consegue entender. Você começa a entrar em um sofrimento. E aí, esse sofrimento vai fazer com que alguém fale: olha, vá para busca Deus, sabe? Alguém vai vir falar alguma coisa para você. Aí você tá na internet, tá assim: oh meu Deus, eu preciso de dinheiro, eu tô na dificuldade, como é que eu vou pagar a casa, vou comprar as compras do mês, meu Deus. Você tá aí, você vai assistir alguma coisa no YouTube, né? Aí encontra meu vídeo. Você acha que foi à toa? A espiritualidade está cuidando de você. Aquilo ali não é para o seu mal. Ele está fazendo para chamar. É um brado. Ele falou que é o quê? É o brado. Ele está bradando, está chamando, está fazendo ruído para você prestar atenção, porque você está com a mente desviada totalmente para essa realidade, para o engano da Matrix aí. Você está totalmente mergulhado. Então, a espiritualidade precisa fazer alguma coisa para bradar, chamar a sua atenção para o seu propósito, pessoal. Ele tem que avisar isso, ainda mais quando chega o momento certo, porque eles sabem a espiritualidade. Então, às vezes o mentor está querendo se comunicar com você, está falando, é por isso que as pessoas sentem sintoma de arrepio, zumbido no ouvido, né? Isso são sintomas clássico. Eu não sei que inventaram isso de sintoma. É um sintoma que é corriqueiro, tá continuamente acontecendo com várias pessoas. Você conversa com uma pessoa, ela conta isso, você conta que sentiu essas coisas. É uma pessoa que a espiritualidade está chamando ela, tá? Para esse chamado espiritual, chamando a alma dela, chamando a consciência para entrar no caminho da missão de vida dela, tá? Para você não perder a encarnação, pessoal. Essa é uma oportunidade que está dando a você para que você não se perca na encarnação. Você joga fora, você consiga fazer aquele propósito, né? E por isso que quando você entende isso e atende o chamado, a espiritualidade vai ajudar você. Aí depois que a pessoa atende o chamado, ela entra, trabalha a espiritualidade, você vê que tudo aí depois vai acontecendo na vida dela, nossa, vai tudo fluindo, a energia dela, se ela estava com a baixa vibração, ela tá alta, ela começa a sentir felicidade, então ela muda e nossa, a espiritualidade mudou a minha vida, tá? Porque é a espiritualidade ajudando você nessa missão, nesse caminho que você tem que fazer, pessoal, tá? Se você não atende o chamado, você vai ficar no sofrimento, pessoal. É capaz de perder a chance de você colocar sua missão de vida aqui nessa realidade. Você perde a encarnação quando isso acontece. Entende? Então, por isso que o mentor, o anjo, tá bradando, tá fazendo ruído, tá movimentando a energia para tudo ficar contra você, para você vou ter a consciência de vou ter que procurar a igreja, vou ter que procurar a espiritualidade, entende? Então, ele vai fazer até você ir para redes sociais e escutar meu vídeo aqui, que eu estou falando de despertar dessas. Então, vai fazer com que você preste atenção no que eu estou falando. Aquilo ali pode ser a sua chave de você despertar sua consciência, tá, pessoal? Por isso que aqui está meu trabalho livre, aberto, sem nada para atingir essas pessoas, tá? Que eu sei que está acontecendo com muitas pessoas e elas não estão entendendo o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Pelo amor de Deus. No começo, pessoal,
do meu despertar foi a mesma coisa. Eu ficava assim, o que é que está acontecendo? O que é que eu fiz de mal? Eu matei alguém. Sabe, pessoal? Porque a dificuldade, as coisas, né? E você não entende, né? Porque você está com a mente voltada por ego, as coisas, né? Dessa matrix. E a gente não entende as coisas do espírito, né? Até a gente despertar, né, pessoal? Aí ele fala, e quando tem simplesmente a nítida sensação de que algo está faltando em nossa vida. Então, tem pessoas que sentem sintoma de que um vazio, né? Por mais que ela até tenha dinheiro, ela tem um relacionamento bom, ela tem, sabe? Mas ela está sentindo um vazio, ela não sabe explicar. Vão procurar terapia, né? Aí chega na terapia, estou sentindo isso. O que é que eles falam? Que a pessoa está entrando em depressão, tá, sabe? Vai passar para ele tomar um remédio e tal. Mas ele não entende que isso aí é um trabalho espiritual que está chamando a alma dele. É um vazio que está acontecendo para que ele sinta, busque para completar com o trabalho da espiritualidade. Por isso que na minha terapia eu tenho todo esse olhar, pessoal, né? Porque a maioria dos terapeutas que não tem conhecimento de espiritualidade, ele vai ter uma visão reducionista, uma visão de que alguma coisa, o problema de depressão, alguma coisa que aconteceu com a pessoa, entende? Por isso que tem que investigar, porque talvez seja o sintoma desse chamado espiritual, tá? Você não vai logo dizendo, ele é depressão, tá, não sei o que, aí vai, passa por um psiquiatra para passar remédio. E pode até atrapalhar, né, a pessoa perceber o chamado do espiritual, sabe? Porque o mentor está tentando se comunicar, então talvez o remédio vai atrapalhar a percepção dele dessas coisas, tá, pessoal? É isso que acontece. A maioria das pessoas que ficaram assim, pessoal, né, foram tudo medicado aí pela medicina aí, tá, pessoal? E quando viram, não era isso. A maioria deles que estão hoje na espiritualidade tomou um remedinho aí, tá? A maioria do que teve esse chamado, porque não estava entendendo o chamado, né? Tomaram esse remedinho aí, tá? O remedinho aí dos psiquiátricos, a maioria. Depois, quando eles começaram a trabalhar a espiritualidade, eles deixaram. Por quê? Melhora. Porque é uma coisa que a espiritualidade está fazendo para você mesmo voltar para o chamado de Deus, tá? E é preciso entender isso. Um terapeuta, é por isso que quando eu vou atender alguém, eu tenho esse olhar geral, né? Tenho um olhar físico, emocional e espiritual. Você tem que ter o terapeuta, o psicólogo, o psicólogo, ele tem que ter essa visão, porque o ser humano é isso, pessoal. O ser humano é o corpo, né? A alma, que as emoções, os sentimentos da pessoa, né? Que ela tem aqui, nessa realidade, e espiritual. Você tem que fazer uma análise assim, tá? Eu espero que os terapeutas aprendam isso, pessoal, porque ainda muitos terapeutas estão com a visão reducionista, só olhando para uma coisa e tanto para o físico, sabe? Esquecendo até as coisas espirituais que existem por detrás de um ser humano, pessoal, tá? Eu sinto muito, mas eu espero que muitos terapeutas, ouvindo o meu vídeo aqui, aprenda a ter esse olhar, avaliar o ser humano como um todo. Porque a gente já tem déficit desse problema, porque o médico só atende o físico, tá? Talvez ele não acredite que nem que tem alma, que nem tem espírito. Ele só atende o físico. Então, os terapeutas, o psicólogo, que era para tratar outra coisa, a alma, né?
as emoções, a alma e o espiritual da pessoa, às vezes não tem. Às vezes é mandado para negócio de religião, tá? É assim que acontece, pessoal, tá? Porque eles entendem que espiritualidade faz parte das coisas da religião, tá? Aí ele fala, como é que se diz? É uma espécie de despertar. Então, é um despertar, pessoal. Tá chamando você por despertar e por chamado espiritual, que é o propósito da sua vida, tá? E que somos convidados a deixar a inércia de lado para seguir nosso sonho, objetivo e transformá-lo em realidade. Então, seguir o nosso sonho da nossa alma, que é o que? A missão que a gente veio fazer aqui. Não é fácil, tá, pessoal? Entende? Aí ele fala, essa experiência tem de ser o tanto caótica no início. No início, né? Tem a perturbação, né? Afinal, toda mudança provoca uma sensação de desconforto. Então, toda mudança provoca isso, pessoal. A pessoa está ali no, como é que se diz, zona de conforto, né? A pessoa está na zona de conforto dela e é tirado da zona, tá? Acontece alguma coisa, então a espiritualidade movimenta nela, acontece alguma coisa. Ai, nossa, o que é que está acontecendo com minha vida? A pessoa, ai, meu Deus. Sabe? Aí é difícil, né, pessoal? Nesse momento, mas é para chamar sua atenção. A espiritualidade está fazendo para chamar sua atenção, para que você desperte, para que você entenda a sua missão aqui. Você está fazendo uma coisa totalmente diferente do que é o seu propósito da sua alma. Ali não é mal, não. É só para chamar sua atenção. A espiritualidade está movimentando, é só para chamar sua atenção. Porque você não está percebendo chamado espiritual, tá? Aí ele fala, provoca a sensação de desconforto e que nos obriga a buscar uma rápida adaptação diante da nova realidade que se apresenta. Mas ao mesmo tempo em que nós sentimos um tanto perdido, também experimentamos a sensação de tranquilidade e de paz interior inexplicável. Então, nesse caminho, se você começa a buscar a espiritualidade, começa a ouvir o chamado, né? Começa a ouvir a intuição, a voz da intuição. Quando você está ouvindo aí a voz tocando em você, quando você ouve meu ouvido, está chamando você. Tá? Você aí atende isso. Você começa a querer buscar a informação. Ô, irmão Samuel, como é isso? Você vem fazer pergunta, você vem procurar ter o entendimento para colocar em prática. Você vai começando a entrar na espiritualidade, fazer o bem. Então, você vai sentindo uma tranquilidade, uma paz interior inexplicável. Aí você pergunta, da onde está vindo essa paz? Teve uma pessoa aqui que sentiu a paz no meu canal, pessoal. Chega, chorou. Ela disse, nossa, ela chorou bastante, sabe? E me contou, disse, nossa, eu nunca senti isso na minha vida, irmão. É atendendo o chamado, né, pessoal? A gente tem que atender. A gente não pode. Então, foi por isso que eu coloquei a pergunta. Por que a gente tem que atender esse chamado? Porque quando você entra no seu propósito de vida, tudo vai melhorar, pessoal. Tá? Mesmo em uma realidade dessa perturbada, caótica, mesmo nessa perturbação, você vai ser ir bem, você vai seguir a espiritualidade, o espírito guiando você, ele vai mostrar o caminho aonde você vai se dar de bem, pessoal. Tá? A gente precisa atender isso, tá? Aí ele fala, sem dúvida, são muitos sentimentos confusos que faz parte deste engenhoso processo, engenhoso processo, a aceitar nosso chamado
nos faz perceber que a nossa vida somos criadores e criatura. Ao mesmo tempo que a gente é criatura, é criadores também. Que definimos e trilhamos um caminho traçado por nós. Então, foi um caminho que foi traçado por nós antes de a gente encarnar aqui, que está na nossa alma. Que a gente traçou, a gente vai fazer. Mas a gente esqueceu isso, pessoal. Isso foi quando Deus estava lá com a gente. Foi até quando o Jeremias, né? Foi Jeremias? Foi. Jeremias, ele esqueceu de que ele tinha que vir fazer a missão aqui. O que é que Deus fez com ele? Tirou ele do corpo, tirou ele do corpo, levou para o mundo espiritual e falou para ele: olha, antes de você se formar lá no ventre da sua mãe, eu te conheci e te enviei para as nações, para fazer esse propósito. Agora você está lá e está com medo, não quer fazer isso. Você tem que cumprir seu propósito, Jeremias. Não tenha medo, eu estou contigo. Deus falando para ele, né? Aí quando ele voltou para o corpo, aí ele obedeceu, ele foi fazer a missão de vida, tá? Porque ele não estava entendendo, ele era jovem, né? Jeremias, o profeta, né? Ele não estava entendendo. Então, Deus teve que tirar ele do corpo, vapo. Tirou ele e aí mostrou, falando com ele, antes de você nascer na barriga, eu já consagrei você, eu já enviei você. Você fez esse plano comigo. Então, antes de a gente vir para cá, a gente já fez um plano que está na nossa alma, tá? A gente já fez um plano, mas só que quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo. Se ilude aqui pela Matrix aqui, né? Que tem um monte de atração aqui, né? A gente se ilude e fica aqui iludido, tá? Então, aquele que tem a espiritualidade está chamando ele para esse propósito da alma dele. Então, às vezes tem que fazer um barulho, tem que fazer um brado, tem que fazer ruído para você prestar atenção no chamado da espiritualidade. Você está tão envolvido na como é que se diz? No mundo aqui que você não ouve a espiritualidade. A espiritualidade já estava me chamando, pessoal. Mas isso sabe como aconteceu? Quando aconteceu a pandemia, aconteceu com muitas pessoas também. Começaram a buscar o quê? A espiritualidade, pessoal. Né? Porque o medo de morrer, né? Ai, meu Deus, eu vou para onde? Ai, no instante eu fico sem ar aí, caio no meio do caminho. Ai, meu Deus. Então, o medo predominou no tempo que aconteceu, né? A pandemia. Então, muitas pessoas vieram ali, ficaram atentas ao despertar ali naquela pandemia, tá, pessoal? Aconteceu antes, mas na pandemia intensificou mais de eu buscar mais a espiritualidade, tá? Aconteceu com todo mundo, é assim, pessoal. Porque senão a gente não atende, a gente não ouve. O espírito, o mentor, o anjo, está falando com a gente e a gente não percebe. Estamos numa frequência tão baixa, a gente estava numa frequência tão baixa que nem escutava voz nem nada, não prestava nem, não entendia, né? Não tinha ninguém que ensinasse verdadeiramente as coisas da espiritualidade. É por isso que eu estou me dedicando aqui a ensinar essas coisas aqui. Porque se você está passando por isso, você pode acessar aí o YouTube, você pode encontrar alguém explicando sobre isso, tá? E que foi difícil encontrar, né? Encontrei alguns falando umas coisas que não tinha nada a ver, mas eu fui tentando procurar, sabe? No meu início lá, que eu estava confuso, eu fui tentando, essa pessoa, aí um falava uma confusão, outro, mas eu fui tentando achar e pedindo ajuda das pessoas, aí fui encontrando as coisas. Por isso que eu, quando peguei conhecimento, estudei vários assuntos, eu disse, não, eu tenho que passar isso para as pessoas, né? Porque pessoas vai passar por esse despertar, vai ter que ter essa informação, tá? Porque
Até na espiritualidade tem alguns que não falam tudo, é tudo interesse. Você tem que ter um dinheiro para fazer. É, sabe? E pessoas que não têm, pessoal, tá passando por esse despertar. Como é que fica? Entende, pessoal? A gente precisa ter esse coisa. Essa, sabe, para ajudar as pessoas, sabe, pessoal? Principalmente pessoas que precisam mesmo. Aí ele fala: aceitar nosso chamado não faz perceber que a nossa vida somos criador e criatura, que definimos, trilhamos um caminho traçado por nós. Isso pode causar medo. Muitas pessoas sentem medo, pessoal, de dar o passo na espiritualidade. O que é natural, é natural que a gente sinta. Mas vencer esse medo do desconhecido, enfrentar o obstáculo que aparece ao longo do caminho é mais do que preciso, é fundamental. Então, precisamos enfrentar, pessoal, tá? Quando eu estava também para a espiritualidade, eu senti um medo também. Digo, o que é isso? Pelo amor de Deus. Mas eu sentia uma paz, eu sentia uma coisa gostosa. Eu digo, não, não pode ser coisa ruim. Se eu estou me sentindo bem. Então, eu estava fazendo avaliação ali. Na hora que eu estava lá no começo, né? A pressão pegando. Eu disse, não, mas é muito gostoso, é muito bom. Então, eu fui sendo cativado pela espiritualidade. Para quê? Para hoje ele está aqui, ó, me usando, ó. No YouTube, no canal, mandou abrir um canal. Para isso que ele me cativou lá, sabe? Apertou a situação para mim e depois agora eu tô aqui. É isso, pessoal. Por isso que a gente não entende. Mas a espiritualidade ele está trabalhando, ó, sabe? Até quando eu abri o canal aqui, eu digo, nossa, eu não tenho dinheiro. Como é que eu. Será que a pessoa só tem um aqui gravando no celularzinho tal, simples? Como é que a pessoa vai. Nossa, foi por isso que eu, no começo aqui do vídeo eu falei, quando eu vi testemunho de pessoas dizendo que meu canal tá ajudando ela. Nossa, pessoal, eu agora percebo o chamado da espiritualidade, tá? Sem recurso, sem nada, mas faça. Espiritualidade está chamando, faça. Ele está mandando fazer, tá? Aí ele fala, temos que enfrentar, é fundamental, né? Aí ele fala, caso contrário, nosso sonho, aspirações, desejo, que tanto povoa a nossa mente, ficar resumido a ela, e como se criamos um belo projeto de construção de uma casa, se não colocarmos a mão na massa, não vai sair do papel. Então, por isso que tem que fazer, pessoal. Senão vai ficar ali, só na sua mente. Ah, vou fazer assim, um canal. Senão é ficar só na minha mente. Nosso sonho não se torna realidade. Então, a espiritualidade vai mover você, vai motivar você para vá. Ah, mas não tem isso. Vá, faça se ele está mandando. Você entende? Ele vai garantir, pessoal. Aí ele fala, aceitar entender o seu chamado pode provocar, sim, alguns problemas na sua vida. Mas isso costuma acontecer quando decidimos deixar de lado a nossa versão passiva e nos levantar para perseguir o que nos fala o coração. Então, a intuição, né? A gente tem que largar essa passividade, sabe, pessoal? A vez no começo vai ter aquele problema, aquele medo, aquelas coisas, vai acontecer isso. Mas você vai ter que enfrentar, pessoal. Todos nós temos que passar por isso, enfrentar, tá? Ele fala, levantar para prosseguir o que fala o nosso coração. O que realmente existe no nosso interior. Então, é isso que é verdade, o que está lá, pessoal. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? O chamado nos mostra que é a hora de encarar a realidade e encontrar a sua verdade. Você tem que encontrar aquilo onde está lhe dando prazer na sua alma. É uma coisa que você está fazendo tanto bem a você como ao próximo, pessoal.
tá? Porque você está fazendo mal a você para fazer o bem ao próximo. Isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus, ele tanto faz o bem a você como ao próximo, tá? Deus não vai fazer uma coisa para você se sentir mal, pessoal. Deus não faz isso, tá? Espiritualidade não trabalha assim, tá? Aí ele fala, muitas pessoas se sentem um tanto confusas sobre quando começa a compreender o seu chamado. Então, no começo eu fiquei muito confuso, pessoal. Eu não entendi o que é isso, o que é que está acontecendo, né? Ainda bem que eu tinha já saído do grupo lá da religião lá, porque se eu fico lá também ia ser mais confusão ainda, tá? Mas o que é que a espiritualidade fez? Que aquele processo de eu saindo lá dos grupos religiosos já foi para trabalhar essa minha espiritualidade livre, sabe, pessoal? Porque se eu fico lá, eu ia ficar bem mais confuso ainda, tá? Então, foi por isso que ele permitiu que eu saísse, né? Aí ele fala, o chamado nos mostra que é a hora de encarar a realidade e encontrar a sua verdade. Então, temos que encontrar a nossa verdade, pessoal. Aí ele fala, muitas pessoas se sentem um tanto confusas sobre como começar a compreender o seu chamado. Não existe um caminho certo ou errado. O que é preciso é, de fato, abrir os olhos para enxergar com mais clareza o mundo à sua volta que existe dentro de você. Então, é isso que você precisa entender, pessoal. Quando você está nesse seu chamado, você não tem nada de errado com você, né? A espiritualidade às vezes está apertando para você voltar para essa missão, para que a sua encarnação aqui não seja jogada fora, tá? Parece um mal, né, pessoal? Na hora que a gente está acontecendo as emoções, a gente está desequilibrado, tá? Parece um mal na nossa vida, mas não é um mal. É para fazer você voltar para a sua missão da sua. Tá? Aí ele fala, aqui vai 5 dicas para ajudar você a entender melhor esse processo que reúne aprendizagem e muito amor. Observe o mundo. Então, as 5 dicas são o quê? Observe o mundo, você tem que observar o mundo, o que é que está acontecendo. Observe o seu interior. Preste atenção o que você sente, então, nas suas emoções, né? Se deixe envolver pelo sentimento bom. Você tem que, então, onde tem energia boa, coisa, você tem que se deixar se envolver. Entenda qual é o seu chamado. Então, quando você faz isso, isso vai trazendo percepções da sua consciência. Porque, pessoal, eu estava tão mergulhado, eu lembro, antes de eu atender esse chamado, eu estava tão mergulhado no meus problemas aqui, no ego, no mundo, que eu não percebia, não reparava as coisas do mundo, não reparava a minha emoção, pessoal, tá? Não reparava. Estava até entrando em uma ansiedade, né? Ainda mais porque eu estava na faculdade, o clima lá, as coisas, vai levar você para uma ansiedade dessa, pessoal. Né? Muitos que estavam lá no curso pararam porque entraram numa ansiedade dessa, não cuidaram, né? Aí aconteceu isso, tá, pessoal? E muitos tomando até remédio lá, psicólogo, viu? Remédio para ansiedade, por causa das coisas da faculdade, né? Tomando remédio para ansiedade e indo atender pessoas assim, pessoal. Ela tomava o remédio para atender, porque até no atendimento para ela atender, ela ficava ansiosa para atender a pessoa lá na faculdade. Eu vi muitas, foi mulheres, minhas colegas lá, ela estava assim, pessoal.
e era comprimido de dor de cabeça e de ansiedade, sabe? A base, então, o próprio psicólogo, o próprio psiquiatra está totalmente tomando a base de remédio, pessoal, até para atender as pessoas lá. Nossa, aí, como é que pode uma coisa, a pessoa não está bem, como é que vai atender uma pessoa bem? Uma pessoa que está na ansiedade assim, ela está numa vibração totalmente baixa, sabe, pessoal? Porque ali é um descontrole. Então, aquela energia, o magnetismo, vai passar para a pessoa. Talvez a pessoa que você atenda, ela não tenha ansiedade, mas só por estar indo ali, você atendendo ela, ela recebe a influência de ansiedade também. É isso, pessoal. É isso que está acontecendo, tá? Por isso que temos que melhorar espiritualmente, emocionalmente, estar equilibrado para poder ajudar o próximo. A gente estando bem, primeiro a gente tem que ajudar a gente, sabe? Você tem que se amar. É o mandamento de Cristo. Ame a ti mesmo e ama o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar a si mesmo, tá? Sabe? Tá se sentindo bem, tá bem. Aí você vai poder atender o próximo tão bem, pessoal, tá? Você vai passar um magnetismo bom, ela vai sentir uma coisa boa. Não tem para onde fugir, tá? Aí ele fala: se você passou por um despertar espiritual ou está passando, provavelmente uma de suas dúvidas no momento é saber qual é o seu chamado espiritual. É isso. Qual é o meu chamado? O que é que eu vim fazer aqui? Né? Todo mundo já fez essa pergunta, pessoal. Né? No seu, no seu interior, essa coisa, já fez essa pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nesse mundo? Né? Aí ele fala, no entanto, identificar esse chamado nem sempre é simples. Ele nem sempre vem em uma forma de uma mensagem clara, mas pode surgir de forma sutil por meio de sinais, experiência, intuição. Então, essa forma sutil que a espiritualidade é a mensagem que a espiritualidade está tentando se comunicar com você. Mas você está tão denso, né? Está tão com o pé atolado aqui na Matrix, né? Está tão lá na baixa vibração que você não percebe esse sutil. Então, ele vai passar essa mensagem por meio de sinais, experiência. Então, você vai ter uma saída do corpo, um sonho lúcido, né? Ou através de intuição. Então, você pode até ouvir uma voz como eu já ouvi aqui, me acordando de manhã, tá, pessoal? Que voz é essa? Era uma voz tranquila, suave, calma, me acordando, sabe? Eu digo, aqui na minha casa, o homem que tem aqui sou eu, que mora aqui a minha mãe, minha irmã e minha filha. Então, são mulheres. Eu vi uma voz de um homem, com uma voz suave, macia, me chamando. Eu digo, nossa, quem é? Aí eu não entendia nada, né? Porque estava no começo do despertar, eu não entendia que era mentor, que era anjo, que era essas coisas espirituais. Eu levantei, aí quando eu virei assim, porque eu deito de lado, eu levantei, virei. Aí eu olhei assim, cadê? Quem é que tá me chamando? Eu fiquei assim, sentado aqui na beira da cama, esperando assim, que foi? Aí eu olhei lá, minha mãe tava ali, aí a minha irmã tava dormindo. Quem é que me chamou? Né? Porque eu não entendia, pessoal, tá? E aí o mentor, a espiritualidade, estava me chamando para eu acordar para fazer o vídeo, né? Porque eu tinha gravado 2 vídeos, pessoal. 2 vídeos, eu tinha gravado 2 vídeos. Aí eu disse, eu também assim tava gravando, mas não tava tão convicto ainda, sabe? Eu aí disse,
Eu na próxima eu vou acordar tarde, eu vou acordar, vou dormir mais tarde. Mas é quando eu estou ouvindo, eu estou ouvindo essa voz. Eu digo, nossa, o que é que está acontecendo? Então, pessoal, é assim, essa intuição. Aí ele fala, o chamado pode ser um fogo intenso dentro de nós, que queima por liberdade ou pode ser uma voz calma, aí ó, foi essa voz que eu ouvi, mais persistente que intuitivamente nos impulsiona para frente. Foi essa voz que eu ouvi. Mas tem outras pessoas que sentem uma chama, sabe? Um desejo incontrolável que ela não tem como. Então ela tem desejo das coisas de espirituais, de falar das coisas espirituais, sabe? Quando ela não ouve a voz, existe essa chama. Aí ele fala, a voz calma e mais persistente que intuitivamente nos impulsiona para frente. Algo não está certo, deve haver mais. Qual é o meu propósito de vida? Então, você fica nessa ânsia de buscar essa resposta. Aí fala, conforme você avança na jornada espiritual, então, conforme você vai trabalhando a espiritualidade, dia após dia, então, dia após dia, o desejo de entender o seu papel neste universo cresce. Então, vai aumentando esse desejo de você tentar entender o universo. Você vai crescendo no universo. Como seres humanos, muitas vezes somos desafiados a olhar além da aparência, escutar nosso interior. Então, a pessoa ele vai tendo um olhar de não olhar agora as pessoas pela aparência delas, tem que olhar além da aparência. Tá? É o meu caso agora, né, pessoal? É o meu caso agora. Eu olho além da aparência. Não interessa se é você negro, pobre, rico. Não estou olhando para isso. Eu estou olhando você como uma consciência, uma alma. Tá? Aí ele fala, o chamado espiritual está intimamente relacionado a esse processo de escuta interna. Então, você tem que escutar internamente, porque o espírito ele vai falar com você aí, ele vai mover você internamente. Então, não é fora, pessoal. O chamado não é para fora. O chamado é para dentro. Entende? É isso o problema da religião. Entender esse chamado como um chamado para fora. É um chamado para dentro e cada um tem o seu chamado, cada um tem o que veio fazer aqui, tá? Então, tem pessoas que não veio fazer o que eu vim fazer aqui. Eu só estou fazendo o que eu vim fazer aqui, tá? Você tem que achar o que você veio fazer aqui verdadeiramente, aonde você vai se sentir feliz, tá? Aí ele fala, talvez você já tenha passado por situações que já sentiu uma força maior guiando o seu passo. Então, muitas pessoas já sentiram isso, pessoal. Eles têm algo me guiando, parece que é Deus que está me guiando. Né? Porque a maioria pensa logo em Deus, né, pessoal? Aí ele fala, mas ainda não conseguiu decifrar o que isso significa. Então, muitas pessoas estão seguindo ali a intuição dela, as coisas, mas ela não entende que ali é Deus guiando ela. Tá? Então ela acredita, é Deus que está me guiando. Mas ela não entende verdadeiramente o que é, entende? Aí ele fala, a busca pelo chamado espiritual não é algo que se deve encarar com pressão, com pressa ou pressão. Então, não é uma coisa com pressa ou pressão. Então, se alguém está pressionando para você entrar na espiritualidade, né? É o que acontece na igreja, né, pessoal? A pessoa aceite Jesus, fica, se batize logo, sabe aquela pressão, fazendo aquela pressão para a pessoa participar cedo da igreja dela, né? Isso aconteceu muito, eu vi muito isso acontecer. Em vários grupos que eu passei, eu vi isso muito acontecer.
era uma pressão, ligava para a casa da pessoa, sabe? Ah, aceite, venha, vai ter batismo tal dia, venha tal não sei o quê. Nossa, pessoal, que é isso? Não é assim, então. O chamado espiritual não é algo que é com pressa ou com pressão. Cada pessoa tem o seu tempo. Então, você tem que esperar o tempo de despertar da pessoa. E é importante estar aberto à possibilidade. Então, a pessoa tem que estar aberto para receber a possibilidade. Por exemplo, uma pessoa que não quer ouvir meus vídeos, eu não posso forçar ela, pessoal. Você tem que vir. Ah, o diabo vai lhe pegar se você não vir. Ah, que não sei o quê. Não pode fazer isso, pessoal. E tem grupos religiosos que fazem isso com as pessoas. Tá? Coloca o quê? Medo. Então, o medo vai baixar a frequência dela. Ou então coloca a culpa, né? A culpa também abaixa a frequência da pessoa. Tá? Então, eu vejo muito acontecendo isso em muitos grupos. Então, são pessoas que estão em uma liderança, mas não tem entendimento do que é esse chamado, do que é esse trabalho da espiritualidade. Eu sinto muito, né, pessoal? Sinto muito de estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar isso aqui com vocês, tá? Para esclarecer essas coisas, né? Cadê? Onde foi que a gente parou? Aqui, possibilidade. Então, pessoal, eu vou parar aqui, né? Que a gente vai continuar no próximo bloco. A segunda parte, tá, pessoal? Eu vou ali fazer uma merendinha, tal, assim, beliscar alguma coisa. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa segunda parte, tá certo, pessoal? Até a segunda parte.